Olá, pessoal! No vídeo de hoje trago uma história que vai mexer com suas crenças e te deixar sem palavras. Vamos conhecer Grace Halstead, uma geóloga de 45 anos que era uma ateia convicta, sempre acreditando apenas na ciência e rejeitando completamente a ideia de Deus. Mas tudo mudou drasticamente quando ela passou por uma experiência de quase morte que abalou suas certezas mais profundas. Ela voltou desse outro lado com uma revelação chocante sobre a existência de Deus. O que Grace vivenciou vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a vida após a morte. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Prepare-se para uma jornada que vai mudar sua perspectiva para sempre. Olá, meu nome é Grace Halstead. E estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência que mudou completamente a minha vida e a forma como eu vejo o mundo. Tenho 45 anos e, até pouco tempo atrás, eu era uma geóloga bem-sucedida, dedicada à ciência e ao racionalismo. Cresci em uma fazenda no interior, onde desde pequena sentia uma conexão especial com a natureza. No entanto, minha família católica não compreendia essa percepção, o que me fez sentir desconectada da espiritualidade desde cedo. Hoje, estou diante de vocês como uma pessoa transformada. Alguém que passou por uma experiência de quase morte que desafiou tudo o que eu acreditava ser verdade. Esta é a minha história, contada em primeira mão, sobre como eu, uma cientista cética e materialista, fui confrontada com uma realidade que vai além do que nossos olhos podem ver, e nossa ciência pode explicar. Minha jornada começou naquela fazenda, onde eu passava horas explorando os campos, sentindo a terra sob meus pés descalços, observando o ciclo das estações. Lembro-me de ficar maravilhada com cada pequeno detalhe. O orvalho nas pétalas das flores pela manhã, o zumbido das abelhas nas tardes de verão, o cheiro da chuva se aproximando. Era como se eu pudesse sentir o pulsar da própria terra. Mas quando compartilhava essas sensações com minha família, recebia olhares confusos. Meus pais, devotos católicos, tentavam me ensinar sobre Deus através dos rituais da igreja e das histórias da Bíblia. Mas para mim, aquilo parecia distante e abstrato comparado com a conexão que eu sentia na natureza. À medida que crescia, essa desconexão entre minha experiência pessoal e as crenças da minha família foi se aprofundando. Eu me sentia como uma estranha, incapaz de encontrar meu lugar. Foi assim que comecei minha busca por respostas, uma jornada que me levaria da fé cega ao ceticismo extremo, e finalmente a uma compreensão que transcende ambos. O que vou compartilhar com vocês é mais do que uma história de vida e morte. É uma narrativa de transformação, de quebra de paradigmas, de expansão da consciência. É um testemunho de que há mais na existência do que nossos sentidos podem perceber ou nossa mente racional pode compreender. Preparem-se para uma jornada além dos limites do que consideramos realidade. Minha jornada de descrença começou aos 15 anos. Lembro-me claramente do dia em que li no jornal sobre mais um escândalo envolvendo a igreja. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Como podiam pessoas que pregavam a palavra de Deus cometerem atos tão terríveis? E não era só isso. Ao meu redor, via tanta injustiça, tanta dor no mundo. Onde estava Deus em meio a tudo isso? Comecei a questionar tudo o que me ensinaram. Cada domingo na igreja se tornava um exercício de dúvida e desconforto. As palavras do padre soavam vazias. As orações pareciam ecoar no vazio. Gradualmente, fui me afastando da fé que um dia pensei ter. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, e eu via o mundo de uma forma completamente nova. Lembro-me de ficar acordada até tarde, lendo sobre diferentes religiões e filosofias, buscando desesperadamente algo que fizesse sentido. Mas quanto mais eu lia, mais céticas se tornavam minhas conclusões. As contradições e os conflitos entre as diferentes crenças só reforçavam minha crescente convicção de que tudo aquilo era uma construção humana. Meus pais notaram a mudança
Tentaram conversar comigo, me levar a retiros espirituais. Até me apresentaram a um padre que eles achavam que poderia responder minhas perguntas. Mas nada disso adiantou. Cada tentativa de me reconectar com a fé só me afastava mais. O ponto de ruptura veio quando tinha 17 anos. Era Páscoa, e toda a família estava reunida para a missa. Sentada no banco da igreja, olhando para o crucifixo, senti uma profunda tristeza. Não pela história da crucificação, mas pela percepção de que eu não acreditava mais em nada daquilo. Naquele momento, decidi que não podia mais fingir. No dia seguinte, anunciei aos meus pais que não iria mais à igreja. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e incompreensão. Minha mãe ficou arrasada, meu pai furioso. Mas eu estava determinada. Declarei-me ateia, convencida de que a ciência era a única verdade em que eu poderia confiar. Nos anos que se seguiram, mergulhei de cabeça nos estudos científicos. A física, a química, a biologia. Essas se tornaram minhas novas escrituras. O método científico era meu novo evangelho. Eu tinha encontrado um novo propósito, uma nova forma de entender o mundo. Ou assim eu pensava. Minha paixão pela ciência me levou a cursar geologia na universidade. Ali, encontrei um novo propósito. Mergulhei de cabeça nos estudos, fascinada pela história da Terra escrita nas rochas. Cada camada que eu estudava era como uma página de um livro antigo, revelando segredos de eras passadas. Lembro-me da emoção que senti ao segurar meu primeiro fóssil durante uma expedição de campo. Era um amonite, um molusco extinto há milhões de anos. Segurando aquela concha petrificada, senti uma conexão profunda com o passado da Terra. Era como se eu pudesse sentir o peso do tempo em minhas mãos. Após a formatura, iniciei minha carreira com entusiasmo. Trabalhei em diversos projetos, desde a exploração de petróleo até estudos sobre mudanças climáticas. Minha vida era guiada pela lógica e pelo método científico. Não havia espaço para crenças sobrenaturais ou ideias espirituais. Eu zombava gentilmente de colegas que falavam sobre astrologia ou energia dos cristais. Para mim, tudo tinha uma explicação racional. Meu sucesso profissional só reforçava minhas convicções. Publiquei artigos em revistas científicas renomadas. Apresentei meus trabalhos em conferências internacionais. Cada conquista era uma confirmação do poder da ciência. Eu era uma ateísta convicta, orgulhosa de basear minha vida no racionalismo e no materialismo. A ideia de vida após a morte ou de qualquer tipo de espiritualidade parecia absurda. Afinal, eu dedicava minha vida a explorar as camadas físicas da Terra. Como poderia acreditar em algo que não podia ver ou medir? O universo, para mim, era um vasto mecanismo, governado por leis físicas imutáveis. Não havia espaço para milagres ou intervenção divina. Lembro-me de uma conversa que tive com um colega durante uma expedição ao Grand Canyon. Ele falou sobre como a grandeza daquela paisagem o fazia sentir pequeno e o levava a pensar em Deus. Eu respondi que, para mim, a verdadeira maravilha estava na compreensão dos processos geológicos que formaram aquelas camadas rochosas ao longo de milhões de anos. Eu vivia em um mundo de fatos e dados, de teorias testáveis e evidências observáveis. Minha mente estava fechada para qualquer coisa que não pudesse ser provada em um laboratório ou medida com instrumentos. Mal sabia eu que o universo estava prestes a me mostrar que havia muito mais além do que eu podia ver ou tocar. Aos 42 anos, minha vida parecia perfeita por fora, mas por dentro, eu estava desmoronando. Meu casamento com Jonathan, que durava 15 anos, chegava ao fim. Não houve grandes brigas ou traições, simplesmente nos afastamos. Era como se fôssemos dois estranhos vivendo na mesma casa. A separação foi amigável, mas dolorosa. Lembro-me da noite em que finalmente admitimos que nosso casamento havia acabado. Estávamos sentados à mesa da cozinha, xícaras de café intocadas à nossa frente. O silêncio era ensurdecedor. Jonathan foi o primeiro a falar. Grace, acho que ambos sabemos que isso não está funcionando. Assenti, sentindo um nó na garganta. Era o fim de uma era.
O fechamento de um capítulo da minha vida que eu tinha certeza que duraria para sempre. Nessa época, comecei a questionar muitas coisas. Meu trabalho, que antes me dava tanta satisfação, agora parecia vazio. Passava noites em claro, olhando para o teto, me perguntando se havia algo mais na vida além do que eu podia ver e tocar. Mas rapidamente afastava esses pensamentos, considerando-os fraqueza emocional. No trabalho, me jogava em projetos cada vez mais desafiadores, tentando preencher o vazio que sentia. Mas nem mesmo as descobertas mais empolgantes pareciam me satisfazer. Era como se eu estivesse correndo em uma esteira, sempre em movimento, mas nunca chegando a lugar algum. Meus colegas notaram a mudança. "Grace, você está bem?" Perguntavam com frequência. Eu sempre respondia com um sorriso forçado e uma desculpa sobre estar cansada. Mas a verdade é que eu estava exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Uma noite, sentada sozinha em meu apartamento recém-alugado, peguei-me olhando para uma foto minha e de Jonathan tirada anos atrás, durante uma viagem à Islândia. Nós estávamos sorrindo, felizes, com uma geleira majestosa ao fundo. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não eram lágrimas apenas pelo fim do meu casamento, mas por algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Foi nesse estado de espírito que decidi fazer um passeio de bicicleta em Boulder, Colorado. Precisava escapar, clarear minha mente. O outono estava começando, as folhas das árvores mudando de cor. O ar fresco da montanha parecia prometer um novo começo. Mal sabia eu que aquele passeio mudaria minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Tudo aconteceu tão rápido. Eu estava pedalando pela estrada sinuosa, absorvida pela beleza do cenário outonal ao meu redor. As montanhas se erguiam majestosamente no horizonte, suas encostas pintadas em tons de vermelho, laranja e dourado. O ar fresco da manhã enchia meus pulmões, e por um breve momento senti-me viva e livre. De repente, ouvi o som de pneus cantando no asfalto. Um carro surgiu do nada, derrapando na curva. Vi o metal brilhante se aproximando em alta velocidade. Meu coração disparou. A adrenalina inundou meu sistema. Tentei desviar, mas não havia tempo. Não havia para onde ir. O impacto foi brutal. Senti meu corpo ser arremessado da bicicleta. O mundo girava ao meu redor em um borrão de cores e formas. Houve dor, um flash de luz intensa, e então, escuridão. Quando recobrei a consciência, estava deitada no asfalto frio e duro. Não conseguia me mover. A dor era indescritível, como se cada nervo do meu corpo estivesse em chamas. Tentei respirar, mas cada inspiração era uma agonia. Senti o gosto metálico de sangue na boca. Vozes preocupadas falavam ao meu redor, mas eu mal podia entendê-las. Era como se estivessem muito distantes, abafadas por um zumbido constante em meus ouvidos. Alguém segurou minha mão, dizendo para eu ficar calma, que a ajuda estava a caminho, mas eu não conseguia me acalmar. O pânico tomava conta de mim. As sirenes da ambulância soavam cada vez mais próximas. Tentei falar, perguntar o que tinha acontecido, mas minha voz não saía. Minha visão estava embaçada, mas pude ver rostos preocupados se inclinando sobre mim. Paramédicos, imagino. Senti-me sendo movida com cuidado para uma maca. Cada movimento enviava ondas de dor pelo meu corpo. Ouvi fragmentos de conversa, múltiplas fraturas, possível hemorragia interna, trauma craniano. As palavras penetravam minha consciência nebulosa, aumentando meu medo. Enquanto era carregada para a ambulância, olhei para o céu. O azul brilhante contrastava estranhamente com o caos ao meu redor. Um pensamento terrível me ocorreu. Eu poderia morrer. Eu, que sempre neguei a existência de Deus ou da vida após a morte, agora me via frente a frente com a possibilidade real de morrer. O medo me consumia completamente. A porta da ambulância se fechou e comecei minha jornada para o hospital. Uma jornada que mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre a vida, a morte e o que existe além.
Na ambulância, a caminho do hospital, o pânico tomou conta de mim. A ideia de simplesmente deixar de existir era aterrorizante. Todos aqueles anos de certeza científica desapareceram em um instante. A ciência que eu tanto valorizava não podia me confortar naquele momento. Cada solavanco da ambulância enviava ondas de dor pelo meu corpo, lembrando-me da fragilidade da minha existência. Os paramédicos trabalhavam freneticamente ao meu redor, verificando meus sinais vitais, aplicando medicação. Eu ouvia fragmentos de suas conversas, palavras como crítico e ao instável, penetrando minha consciência nebulosa. Lembro-me de pensar em todas as coisas que deixaria para trás. Meu trabalho inacabado, os livros que não li, as viagens que não fiz. Mas mais do que isso, pensei nas pessoas, nos meus pais, nos amigos, até mesmo em Jonathan. Haveria algo depois? Ou seria apenas o fim? Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Um paramédico anotou e segurou minha mão, dizendo palavras de conforto que mal registrei. Eu queria gritar, implorar que não me deixassem morrer, mas minha voz não saía. Quando cheguei ao hospital, os médicos falavam em cirurgia de emergência. Ouvi palavras como hemorragia interna e danos na coluna. Cada palavra aumentava meu terror. Enquanto me preparavam para a cirurgia, eu implorava silenciosamente. Para quem ou para quê, eu não sabia. Só sabia que não queria que aquele fosse o fim. Na sala de cirurgia, as luzes brilhantes me cegaram momentaneamente. O cheiro de antisséptico era forte, quase enjoativo. Médicos e enfermeiros se moviam rapidamente ao meu redor, suas vozes tensas e focadas. Alguém segurou minha mão brevemente, dizendo que tudo ficaria bem. Enquanto a anestesia começava a fazer efeito, minha mente vagou para minha infância na fazenda. Lembrei-me do cheiro da grama recém-cortada, do som dos grilos à noite, da sensação do sol quente em minha pele. Pensei em como eu costumava me sentir conectada a algo maior quando estava na natureza. O que aconteceu com aquela conexão? Meus pensamentos se tornaram nebulosos, a consciência escapando. Um medo primordial me invadiu. O medo do desconhecido, do vazio. Eu, que sempre busquei respostas na ciência, agora enfrentava a maior incógnita de todas. Meu último pensamento consciente foi uma pergunta. Se eu morresse agora, o que restaria? Teria minha vida significado algo? Deixei alguma marca positiva no mundo? E então, a escuridão me envolveu. Mas não era o fim. Era apenas o início de uma jornada que desafiaria tudo o que eu acreditava saber sobre a realidade, a consciência e a própria natureza da existência. E então, aconteceu. Durante a cirurgia, algo extraordinário ocorreu. De repente, não havia mais dor, nem medo. Me vi flutuando acima da mesa de cirurgia, olhando para meu próprio corpo. Os médicos trabalhavam freneticamente, mas eu me sentia em paz. Era uma sensação surreal. Eu podia ver cada detalhe da sala de cirurgia com uma clareza impressionante. As expressões concentradas dos cirurgiões, o brilho dos instrumentos, o ritmo frenético dos monitores cardíacos. Mas tudo parecia distante, como se eu estivesse observando através de uma janela. Em um piscar de olhos, fui transportada para um lugar de beleza indescritível. Era uma paisagem espiritual, serena e pacífica. Montanhas majestosas se erguiam ao longe, seus picos cobertos de neve brilhando sob uma luz dourada. Campos de flores se estendiam até onde a vista alcançava, suas cores mais vívidas do que qualquer coisa que já vi na terra. O ar estava impregnado de amor. Não um amor romântico ou familiar, mas um amor universal, incondicional. Pela primeira vez na minha vida, me senti completamente aceita, completamente em casa. Era como se cada átomo do meu ser vibrasse em harmonia com o universo. Naquele momento, todas as minhas certezas científicas, todo o meu ceticismo, simplesmente se dissolveram. Eu estava experimentando algo que desafiava tudo o que eu acreditava ser possível. Era real, mais real do que qualquer coisa que já tinha vivido.
Comecei a me mover através desse ambiente etéreo. Não estava andando nem voando, mas simplesmente desejando estar em um lugar e instantaneamente me encontrando lá. Cada movimento revelava novas maravilhas, cascatas de luz, estruturas cristalinas que pareciam cantar, seres de pura energia que irradiavam bondade. O tempo parecia não existir ali, repleta de sabedoria e compaixão. Quando me virei para encará-la, vi uma figura feminina envolta em luz dourada. Seu nome era Lídia, embora eu não soubesse explicar como sabia disso. Ela sorriu, e seu sorriso continha todo o amor do universo. "Bem-vinda de volta, Grace", disse Lídia. Sua voz melodiosa e reconfortante. Fiquei confusa. "De volta? Eu nunca estive aqui antes." Lídia riu suavemente. "Oh, querida, você esteve aqui muitas vezes. Esta é sua verdadeira casa. A vida na Terra é apenas uma pequena parte de um plano divino muito maior." Enquanto conversávamos, Lídia me explicou que o propósito da nossa existência vai muito além da vida material. Cada experiência, cada relacionamento, cada desafio que enfrentamos na Terra tem um significado profundo para o crescimento da nossa alma. "Mas e a ciência?", perguntei, ainda agarrada aos últimos vestígios do meu antigo eu. Tudo o que estudei, tudo o que acreditava ser verdade. "A ciência é uma ferramenta maravilhosa, Grace", respondeu Lídia gentilmente. "Ela nos ajuda a compreender o funcionamento do mundo físico. Mas há muito mais no universo do que o olho pode ver ou os instrumentos podem medir. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que há mistérios além da nossa compreensão atual." Lídia então me conduziu por um caminho de luz. À medida que caminhávamos, ou melhor, flutuávamos, ela me mostrou visões do universo que desafiavam minha compreensão. Vi galáxias nascendo e morrendo, civilizações inteiras surgindo e desaparecendo em um piscar de olhos cósmico. "Veja, Grace", disse Lídia, apontando para um vasto campo de energia pulsante. "Estas são todas as almas que já existiram e que ainda existirão. Todas estão conectadas. Todas são parte de uma grande teia cósmica de consciência." Fiquei maravilhada com a visão. Era como se eu pudesse sentir cada uma dessas almas, suas alegrias, suas dores, seus aprendizados. Compreendi então que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, que somos todos parte de algo muito maior. Lídia continuou. "Sua jornada na Terra, Grace, é apenas um capítulo de uma história muito mais longa. Você escolheu essa vida, essas experiências, para aprender lições específicas." "Eu escolhi?", perguntei, perplexa. "Sim", Lídia sorriu. "Sua paixão pela ciência, sua busca pela verdade, até mesmo suas dúvidas e seu ceticismo, tudo isso faz parte do seu caminho de crescimento espiritual." Fiquei em silêncio, absorvendo tudo o que Lídia me dizia. Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando uma realidade muito mais vasta e complexa do que eu jamais imaginara. Guiada por Lídia, passei por uma experiência que só posso descrever como uma revisão de vida. Vi cenas da minha existência se desenrolarem diante de mim, não de forma linear, mas como um mosaico de momentos interconectados. Vi minha infância na fazenda, a conexão que sentia com a natureza. Vi os momentos de dúvida na igreja, minha decisão de seguir a ciência. Cada escolha, cada interação, era mostrada com uma clareza cristalina. O mais impressionante era que eu não apenas via esses momentos, mas os sentia. Sentia as emoções das pessoas com quem interagi ao longo da minha vida. A alegria de um colega quando o ajudei em um projeto, a mágoa de meus pais quando rejeitei sua fé, a tristeza silenciosa de Jonathan nos últimos dias do nosso casamento. "Veja como suas ações afetaram os outros", disse Lídia suavemente. "Cada palavra, cada gesto, tem um impacto que vai além do que podemos ver." Vi momentos de que me orgulhava, quando usei meu conhecimento para ajudar comunidades afetadas por desastres naturais, quando inspirei jovens estudantes a seguirem carreiras científicas. Mas também vi momentos de que me envergonhava, quando fui cruel com alguém por causa do meu ceticismo,
quando ignorei as necessidades emocionais dos outros em nome da lógica fria. Não se julgue com dureza, Lídia me consolou. Cada experiência, positiva ou negativa, contribuiu para seu crescimento. A revisão continuou, mostrando-me padrões em minha vida que eu nunca havia notado antes. Vi como minha busca pela verdade científica era, no fundo, uma busca espiritual disfarçada. Como meu medo da morte tinha moldado muitas de minhas decisões. Compreende agora? Perguntou Lídia. Sua vida na Terra é uma jornada de aprendizado. Não há erros, apenas lições. Assenti, sentindo uma profunda compreensão se estabelecer em mim. Pela primeira vez, vi minha vida como um todo coerente. Você tem muito a fazer, muito a compartilhar. Senti-me sendo puxada de volta contra minha vontade. A luz começou a se dissipar, e a sensação de paz foi substituída pela dor física e pela confusão. Abri os olhos e me vi de volta no hospital, cercada por máquinas e médicos surpresos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Fisicamente, eu estava me recuperando de ferimentos graves, mas espiritualmente e emocionalmente, eu estava passando por uma transformação ainda mais profunda. Como conciliar o que eu havia experimentado com minhas antigas crenças? Como explicar algo tão transcendental usando a linguagem da ciência que eu tanto valorizava? Hoje, anos após o acidente, ainda estou processando tudo o que vivi. Minha vida mudou radicalmente. Abandonei o materialismo que antes guiava minhas ações. Agora, pratico meditação diariamente, buscando reconectar-me com aquela sensação de paz e amor universal que experimentei. Minha visão sobre a vida, a morte e o propósito humano é completamente diferente. Não abandonei a ciência, ainda a vejo como uma ferramenta valiosa para compreender o mundo físico. Mas agora reconheço que há muito mais no universo do que podemos explicar ou medir. Compartilho minha história não para converter ninguém, mas para oferecer uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que diz que somos mais do que nossos corpos físicos, que nossas ações têm consequências profundas, e que o amor é a força mais poderosa do universo. Minha experiência de quase morte me ensinou que a vida é preciosa, que cada momento é uma oportunidade de crescimento e conexão. Agora, vivo cada dia com gratidão, buscando espalhar amor e compaixão. E quando penso na morte, não sinto mais medo. Sei que ela não é o fim, mas apenas uma transição para algo belo além da nossa compreensão atual. Esta é minha história, minha jornada além da vida. Uma jornada que continua a cada dia, me lembrando constantemente da interconexão de todas as coisas e do poder transformador do amor.